Os desafios de um tradutor de legenda hoje, né? Eu vou falar sempre hoje, né? Porque para mim é muito importante, né? Hoje, a primeira coisa é você saber para quem você está traduzindo, tá? Esse material vai ser veiculado onde? Importante, né? Saber disso, porque em função disso você vai, porque por exemplo, muitas vezes me procuram, César, eu tenho um filme brasileiro, mas precisa ser traduzido para o espanhol. Sim, mas para o espanhol de qual país, né? Porque são muitos os países que falam espanhol, né? Então, ele vai ser veiculado só na Argentina. Então aí eu preciso, né, focar naquele espanhol falado na Argentina, escrito na Argentina, que é muito peculiar, entendeu? Precisamos de uma versão para o inglês. Para o inglês, inglês, o que é inglês? Britânico, americano, entendeu? Então, diria eu que um dos desafios, quando você lida com línguas, né, seja ele francês, inglês, espanhol, português, enfim, é ter um bom conhecimento do idioma, tá? Que eu já falei antes, né? É muito importante ter um bom conhecimento do idioma, embora às vezes você perca, né? Você acaba perdendo, né? Na hora de você traduzir um filme, algumas nuances, alguns detalhes, infelizmente, são perdidos na hora de traduzir para a legenda, né? Porque você acaba lidando com um texto, e esse texto tem uma limitação de tempo, de espaço, e você gostaria que todo esse sentimento seja levado, né, para dentro de uma frase e seja interpretado pelo espectador em questão de segundos, e às vezes isso é impossível, né? Então é um grande desafio, né, no caso do tradutor, ter todos esses elementos, né, em consideração, Certo. né? E a questão do prazo? A questão do prazo é muito importante, porque a questão do prazo é uma questão não só importante, como muito séria. É uma questão que você tem que negociar um prazo real, né, com o seu cliente, né? Porque se você se compromete a entregar um filme dentro de um prazo X, esse filme precisa estar nas mãos do cliente dentro daquele prazo que você combinou com ele. Entendeu? Mas Então, em termos de desafio, é comum o cliente te apresentar um trabalho com prazo muito apertado? mas isso sempre vai acontecer. Isso sem dúvida, sempre vai acontecer, não só no que diz respeito a prazos, como no que diz respeito à questão financeira também. Muitas vezes não condiz, né, a parte orçamentária, estou me referindo ao quanto esse filme deveria, né, deveria ser remunerado, ou quanto tempo esse filme, né, deveria levar para ser traduzido, às vezes não condiz com a urgência, né, do cliente. O cliente, muitas vezes, ele precisa desse filme para ontem. Então, ele chega para mim e fala, César, eu preciso de que você traduza um documentário, né, de medicina, de 2 horas de duração, só que eu preciso dele para amanhã ou depois de amanhã. Impossível fazer isso. Porque eu preciso de muita pesquisa, eu preciso, né, muitas vezes o filme não acompanha roteiro, entende? Não tem roteiro e eu preciso fazer isso de ouvido. Então, saber dialogar, ter esse diálogo inicial com o cliente para saber que elementos, né, de fato, ele tem para te apresentar é muito importante, né, para que em função desses elementos ou falta desses elementos, você possa negociar o seu valor, o seu prazo, né, e saber, né, do seu tempo real, né? Porque muitas vezes muita gente me pergunta, César, quanto tempo leva para traduzir um filme? Ora, cada um sabe do seu tempo, né? O meu tempo é diferente do seu, porque você como
como outro tradutor, uma outra tradutora, todos nós temos tempos distintos, atividades diversas ao longo do dia, da semana. Então, assim, cada um deve saber quantas horas restam, né, por dia para produzir, né, para tentar produzir um material, para tentar trabalhar um material, né? Agora, se você não faz mais nada na vida a não ser se dedicar à tradução de um filme, seja para legenda ou para dublagem, enfim, tudo bem, né? O seu prazo é amplo, né? Ótimo, né? Mas eu conheço muitos tradutores que não, muitos tradutores de legendas e dublagem que se dedicam a outras funções, entendeu? Então é importante saber o quanto você consegue traduzir, ou melhor, produzir, né? Dentro de tantas horas. Por exemplo, em 2 horas eu consigo produzir 15 minutos. Em 2 horas eu consigo produzir não mais do que 10 minutos. Então, fazer uma média, um cálculo mais ou menos em função disso, né? Para eu poder dialogar, né? E me comprometer com esse meu cliente. Perfeito. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que seja curiosidade de muita gente que quer entrar no mercado, né? Que quer estudar, que quer se profissionalizar, enfim, que queira entrar no mercado. A questão da remuneração, que você tocou aí de uma forma mais sutil. Um tradutor especializado, voltado para o mercado de audiovisual, mais cinema e hoje streaming também, né? E vamos colocar aí TV. Dependendo do volume de trabalho, ele consegue ser bem remunerado? Como é que é essa questão de valores? Bom, a questão do valor vai depender do volume de trabalho que você tem. E também vai depender do tipo de cliente com quem você está lidando, né? Se você lida com uma agência de tradução, obviamente, você está lidando com valores inferiores a valores comparados com os que, por exemplo, uma produtora ou um diretor de cinema poderia te apresentar, né? Eu, por exemplo, eventualmente lido com os próprios diretores, né? Por indicação, enfim, né? Eu lido com diretores brasileiros mesmo, né? Que precisam que os seus filmes sejam versados ou para o inglês ou para o espanhol, enfim. Então, ou que sejam, enfim, trabalhados de outra forma, né? E esses clientes, no caso dos diretores, essas produtoras que seriam os clientes mais diretos, eles têm um orçamento, né, maior, né, em caixa, né, para você ser melhor remunerado. Se você lida com uma produtora, talvez o orçamento seja menor. Se você lida com uma agência, talvez o orçamento fique mais enxuto, porque eles têm uma tabela a seguir, e aí você não tem como negociar, tá? E vai depender também do volume, né, que eu falei antes, do volume que você né, se você, por exemplo, lida com uma emissora, com um canal, né, que está em constante, que tem um material, né, para ser veiculado toda semana, né? Então você fecha com esse canal de forma direta, ou você fecha com uma produtora que vai servir como intermediadora entre o canal, entre a emissora e você, né? Então você acaba sendo meio que o seu trabalho acaba sendo meio que terceirizado, né? Aí obviamente vai afetar na parte orçamentária, né? Quem está pagando, quem está remunerando você não é o canal, não é a emissora, e sim a produtora, que está servindo como intermediadora, está no meio, né, desse processo. Eles vão ganhar um X, né, e eles vão te repassar um Y, né, para você, tradutor. Se você lida com a própria emissora, já, né, a conversa é outra, entende? Mas uma vez que você, independente de você lidar com a emissora propriamente, que são muitas, né, hoje em dia, e com as produtoras, que são muitas hoje em dia, né, vai depender muito do volume que você traduza, né, porque você produza, né, em termos de tradução, né, por semana, por mês, né? E uma coisa muito importante essa questão da produção, porque
Não adianta você querer enriquecer se você produz poucas horas, poucos minutos, né, por dia, por semana. Se você só consegue fazer um filme, entregar um filme de 1h30 a cada 15 dias, então talvez você não vai crescer e você não vai ganhar tanto quanto outros tradutores que conseguem traduzir e produzir mais e conseguem entregar um filme de 1h30, de 90 minutos, 100 minutos a cada 3, 4 dias, por exemplo. Então, isso é muito relativo, né? Qual a sugestão que você daria para quem quer entrar no mercado, para quem quer começar no mercado como um tradutor de audiovisual? A primeira coisa é você se profissionalizar e saber que terreno você está pisando, né? Você fazer um curso, né, de tradução audiovisual. Se você está querendo fazer entrar nesse mercado da tradução audiovisual, é importante você ter esse conhecimento técnico, tá? E não entrar apenas só porque você sabe a língua. Não. Eu conheço muita gente que me procura, César, mas eu morei fora, eu conheço a língua. Não, isso não é o suficiente, entendeu? Para você fazer tradução para surdos, tradução para audiodescrição, tradução, né, para ouvintes, ou tradução para dublagem, é necessário aplicar as técnicas, né, que são próprias de cada serviço, tá? E muitas vezes um único filme vai precisar de todos esses serviços envolvidos, né, num único filme. Perfeito. Significa que você vai fazer tudo isso? Não. Você se dedica só à tradução para a legenda. Outros profissionais irão atuar na tradução para dublagem, na tradução para surdos, na audiodescrição, etc, etc. Mas que eu queria falar agora? Mas é isso. Não sei se acho que me perdi agora Não, não, mas está ótimo, está ótimo. Eu já vou emendar aqui. Agora eu vou emendar, vou voltar só um pouquinho, que depois na edição eu vou costurar isso. Tá. Você tinha falado um pouco, a gente tinha falado um pouco do mercado presencial, que foi o que existiu até março, né? Vamos colocar assim, até março desse ano, né? Com o advento da pandemia, isso tudo mudou, né? Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência agora com a tradução de audiovisual online, a partir da pandemia, né? Você falasse um pouco sobre essa questão. Vou fazer uma pergunta para depois sair a pergunta melhor. Como é que foi o mercado de trabalho para o tradutor de audiovisual com o advento da pandemia? Certo. Bem, antes da pandemia, né, os eventos culturais no Brasil que demandavam esse serviço de tradução audiovisual já eram muitos. Quando a pandemia surgiu e fechou as portas físicas, né, de mostras, festivais, espaços culturais, etc., muitos tradutores ficaram, e até os próprios produtores, né, desses eventos ficaram sem chão, sem saber como isso, né, iria ser levado, né, à frente. Mas aconteceu uma coisa muito bacana, né? Os eventos culturais, pelo menos no Brasil, eles continuaram, né? Eles apenas se adaptaram para o formato online, tá? Então, diria eu que, por exemplo, nós estamos muito à frente aqui no Brasil, estamos muito à frente de outras praças, né? Eu vou comparar aqui, por exemplo, Portugal, né? A legislação em Portugal é uma em relação ao audiovisual, a tradução do audiovisual. A legislação do Brasil é outra. Cada país tem as suas legislações e quando a gente fala em legislação, são certas regras que precisam ser cumpridas,
né, para que os eventos de audiovisual, não só de tradução de filmes, como legendas que vão ser projetadas numa peça de teatro, né, para surdos, para cegos, para determinados públicos, né? Essa legislação aqui no Brasil está muito à frente de outras praças. No caso de Portugal, por exemplo, eu faço essa comparação. Aqui no Brasil, eu posso, né, falar, né, com todas as letras, nós estamos bem à frente, tá? Eu estou falando, me referindo à audiodescrição, aos serviços de legendas para surdos e ensurdecidos, né? Aos serviços, aos eventos culturais, né, como um todo, né, que de alguns meses, nos últimos meses, né, desde no final no início da pandemia, em março mais ou menos, se transformou. Então, hoje nós temos, né, muitos eventos online. Não sei como será agora no futuro, né, em 2021, como esse mercado vai continuar, mas acredito que esse mix, né, de presencial e online seja mantido até. Eu acredito que o online, né, veio para ficar de vez nas mostras e nos festivais. Porque se antes você tinha um evento, uma mostra e um festival que só atendia a um determinado público numa praça, numa cidade, né, e só se limitava a esse público, né, a essa região, hoje, né, abriu as portas, né, para outras cidades, inclusive para outros públicos que moram fora do Brasil, né? Então eu acho que isso é muito bacana de ser observado, né? Você trabalhou para festivais esse ano, de 2020? Festivais online? Sim, 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 sim. Sim, eu me referi aos festivais online desse ano. Esse ano, não, Tá? perfeito. Então, você, como você colocou no início da pergunta, quer dizer, vou colocar melhor agora. No ano passado, por exemplo, não teve esse serviço de tradução para festivais online. Não existiu. Não, Não. não. Online, não, não. Perfeito. Não. Era muito raro que um festival presencial demandasse esse serviço, né? Eventualmente, sim, havia necessidade de você traduzir para plataformas online que, de repente, porventura, o festival que era antes, né, físico, precisava, de repente, veicular internamente, né, dentro do site, dentro da sua plataforma, né, para um público muito específico, né? Mas com a pandemia tudo isso mudou, né? Esse público muito específico, muito reduzido que era, né, o antes, agora se transformou no todo, no geral, né? Então esses eventos precisaram se adaptar a essa nova realidade, no sentido de chegar, né, através do, do uso das suas plataformas, né, para veicular, né, os filmes com data e hora marcada e com uma bilheteria paga. Muitos deles são pagos. É claro, você não vai pagar o mesmo valor que você pagaria de forma física, né? São valores simbólicos, né? Eu estou me referindo a quanto? 5, 6 reais, 7 reais, talvez, né? Que muitas vezes, né, não representa muita coisa, né? E vale a pena você investir, né, num filme que dificilmente você terá a chance de ver, né, em outro momento. Então, hoje em dia você já se programa para você assistir nesse festival, nessa mostra, né, fazendo mediante esse pagamento, né, na plataforma que eles criam no próprio site,
né? E assistir esse filme com data e hora marcada, né? É mais ou menos assim como funcionam hoje as mostras, os festivais de cinema, né, online. Então, como você colocou, com o advento da pandemia, ela continuando ou não, esperamos que não continue, é claro, né? Não vai continuar, Deus quiser. Mas